Olá pessoas, tudo bem? Vou falar uma coisa pra vocês. Semana passada eu falei das pessoas que chegam atrasadas e algumas pessoas me falaram que isso é cultural, né? As pessoas que entram atrasadas nos espetáculos, atrapalhando o ator lá em cima, atrapalhando o artista que está lá em cima, ou senão atrapalhando as pessoas que estão sentadinhas ali, chegam atrasadas 15, 20 minutos, com luzinha do celular procurando lugar, né? Acho que inclusive tinha que fechar, essas pessoas tinham que ficar lá fora. Porque não interessa porque chegaram atrasadas, não interessa, atrapalha tudo lá dentro, pode ter acontecido uma coisa, vai outro dia. Mas, aí as pessoas falavam pra mim que é cultural, aqui em Goiânia também é cultural, eu falei assim, é falta de cultura, inclusive. Isso não pode ser cultural não, gente, atraso não é cultural não. Nem noiva é pra chegar atrasada mais de uma hora, né, porque ultimamente agora parece que tá na moda, a noiva chegar uma hora e meia. Então assim, peça de teatro começou, não é para ter barulho, não é para ter toque de celular, né? Não é para ter gente chegando atrasada. Igual eu falei semana passada, atrapalha o artista que está lá em cima. Pode ser show, pode ser peça, pode ser dança, pode ser qualquer coisa, né? Atrapalha. E não fica filmando com luzinha ligada também não, porque além de ser ridículo, porque a sua luzinha não vai chegar lá no palco, né? Ainda atrapalha a pessoa que está lá, tirando a atenção da pessoa que está lá, né? Você saiu de casa para ir para um lugar desse, então não vamos atrapalhar a pessoa que está lá, né? E eu vou falar de arte, vou falar de dança, vou falar de cultura agora. Vou conversar com a Valesca Vaishnavi e a gente vai falar de dança, que eu adoro. E daqui a pouco eu volto com vocês. Olá pessoas, tudo bem? Hoje a gente vai falar de dança. Eu tô aqui com a Valesca Vaishnavi. Tudo bem, Valesca? Tudo. A gente vai falar, a Valesca é da companhia Naline. E eu achei muito interessante porque eu já vou começar, porque eu li uma coisa na release dela, que é assim, projeto de manutenção da Naline Companhia de Dança. Aí eu já queria saber o que é esse projeto de manutenção, porque quando a gente sempre fala com manutenção, vamos manter isso. Não, mas eu tava lendo, é muito interessante, sabe? E eu também, outra coisa que eu gostei, eu já vou emendando uma coisa na outra, é porque a Naline está trazendo a dança como resistência, mas eu acho que é assim. A Morte da Galinha Caipira, que é uma obra inspirada em A Morte do Cisne, do Lago dos Cisnes, que é uma peça que eu sou apaixonado, Lago dos Cisnes. Eu quero que você conte um pouquinho disso pra gente. Mas vamos lá, o que é a manutenção da companhia de dança? Então, da Naline. Da Naline. O projeto foi contemplado pela Lei Aldir Blanc, né, no edital específico de manutenção de companhias e grupos. Geralmente, assim, esses editais, ou do Fundo Estadual de Cultura, né, agora na Aldir Blanc, tem alguns editais federais também, né? Apesar da Aldir Blanc ser federal, mas assim, a gente se inscreveu especificamente na região de Goiás, né? No estado de Goiás. E, na verdade, quando você vai escrever o projeto, você tem algumas questões que são obrigatórias no edital. Por exemplo, você tem que ministrar oficinas gratuitas, né? Que eu sei que vocês vão fazer. Sim, né? E a gente tem que fazer alguma ação na periferia. Então, assim, tem algumas coisas que são obrigatórias, né? Só que dentro do edital eles falam, você pode ou fazer uma circulação, ou fazer uma temporada, ou criar um novo espetáculo, né? No nosso caso, a gente decidiu, a gente colocou os itens obrigatórios, né? Que são oficinas, algumas ações na periferia, e a gente resolveu colocar a criação de uma nova obra, né? A Naline foi criada em 2016 e desde 2016 eu venho criando espetáculos, só que sem recurso, né? A gente criava uma obra sem recurso, as pessoas topavam fazer, geralmente são espetáculos com poucas pessoas, né? Poucos bailarinos, e agora vai ser. E depois a gente ia, circulava, passava em algum projeto de circulação, ou em algum festival, e aí a obra ia circulando, né? Só que agora vai ser a primeira vez que a gente vai montar um trabalho, tendo realmente a verba para criar esse trabalho, né? Só que dentro do projeto de manutenção tem um monte de ações, né?
Inclusive, a gente colocou uma ação, que foi uma opção nossa também, de fazer uma residência artística com alunos do curso de dança e curso de teatro da UFG, que a gente vai até apresentar, os estudantes, né, os discentes vão apresentar dia 16, 17 e 18 de junho, segunda, terça e quarta. Vou até fazer um convite aqui, pode? Pode, fica à vontade. Vai ser no Teatro La Sena, que fica na EMAC da UFG, no campus Samambaia. Às 19 horas, né, dia 16, 17 e 18, vão estar 15 discentes do curso de dança fazendo uma apresentação de um trabalho que eles criaram em conjunto. De entrada gratuita. Gratuito, tudo gratuito. Então, gente, prestigiem, aproveitem. É gratuito, vai ter intérprete de Libras, né? E eu fiz eu não posso dizer que eu sou a diretora, eu fiz uma provocação com eles, né? Eu não conhecia os 15 alunos, né? A gente fez uma seleção. Essa seleção foi meio que baseada no motivo pelo qual eles queriam estar participando. A gente recebeu mais de 40 inscrições e a gente tinha que escolher 15. E o motivo que eu coloquei, que eu fiz essa opção, é justamente para trazer um reconhecimento dessa profissão, né? São alunos do curso de dança. Eu me formei em dança, eu não sou daqui de Goiânia, eu sou do Rio. Me formei em dança antes de vir para cá, eu vim para cá em 2002. E eu lembro que naquela época, 2000, 2001, tinha essa problemática das pessoas falarem: mas você está fazendo curso de dança na universidade? Você sabe que tem isso até hoje? E é isso que eu descobri com esses alunos, porque eu não estava tendo muito contato com alunos de curso de dança, eu só tinha contato com os meus bailarinos, já são formados há um tempo já. E eu levei um susto de saber que o discurso é o mesmo, que eles ouvem as mesmas coisas que eu ouvia há mais de 20 anos atrás. Eu falei, gente, a coisa não evoluiu. E não, porque é aquela coisa, né? As pessoas acharem que dança é supérfluo, que dança não vai dar dinheiro, né? Então as pessoas pensam muito nisso. Vai fazer um curso que dá dinheiro. Você vai deixar o seu filho fazer dança, fazer arte? Né? Curso de artes cênicas, por exemplo. Vai virar ator, mas todo mundo depois que vira ator e tá famosinho lá, todo mundo quer aproveitar. Né? Então, assim, tem muito disso e as pessoas têm esse preconceito ainda. Tem, mas eu confesso pra você, eu vivendo no mundo da dança, né? Eu tô, agora, eu comecei a dançar já tarde, né? Com 18 anos, quase 20. Já estou com 50, então assim, estou mais de 30 anos nessa profissão. E eu confesso assim que a dança ainda fica para as pessoas abaixo do teatro, por exemplo. Porque o teatro ainda tem, se a pessoa é conhecida, se a pessoa vai para a TV, ela acaba tendo um status que para a dança é um pouquinho mais complicado, né? Eu tive uma experiência que me trouxe quase um choque, assim, com relação a isso, que eu dancei muitos anos numa companhia daqui, que é a Aquasa. Foi por isso que eu vim para Goiânia, né? Vim para Goiânia em 2002 e fiquei. E a gente viajava muito para fora, ia para vários lugares e fomos para a Europa muitas vezes, quase todo ano a gente ia. E eu vi o quanto que um artista da dança, em muitos lugares lá, eram super valorizados. E eu falava, nossa, que diferença. Assim, alguns lugares era uma diferença gritante do quanto que essa profissão era valorizada, tinha um status, tinha todo um cuidado. Eu falava, gente, a gente não tem isso lá, né, em Goiânia, no Brasil. Então, assim, quando a pessoa diz, não vai ganhar dinheiro, de uma certa forma ela não está mentindo num todo. É horrível falar isso, é horrível, mas assim, a gente passa muito sufoco. Então, assim, eu me considero uma pessoa de sorte, assim, eu nunca fiquei rica com a dança, mas eu consegui entrar numa companhia que eu recebia direitinho, né, todo mês, consigo trabalhar até hoje, mas
é um custo, sabe? Não é uma coisa assim, já tô... Não tem uma tranquilidade, você tem que estar sempre correndo atrás. E tem muita gente que desiste por conta disso. E eu acho muito engraçado porque, assim, algumas pessoas adoram falar que a Quasar era daqui, mas não vai lá assistir o espetáculo, né? E eu sei porque, assim, eu acho que eu já assisti praticamente quase todos os espetáculos da Quasar. Eu sempre vou e é muito raro quando eu não posso ir e às vezes estou viajando, alguma coisa assim. E o que me irrita muito são as pessoas assistindo, de repente elas levantam e vão embora. Sabe, isso pra mim é pior do que a pessoa não ir. É melhor. Porque não levanta, gente, também, assim, principalmente se é você que está sentado na frente, não levanta e vai embora, né? Não dá pra fazer isso. Se não gosta, não vai, né? Se tá indo por curiosidade, senta lá atrás. Não deixa o artista ver você indo embora, isso é ruim, tá? Mas quem gosta, né? Eu sempre gostei muito e eu sempre ia. Eu tenho um livro lindo da Quasar, né? Então, assim, eu acho muito difícil as pessoas terem essa mentalidade ainda, né? De achar que a dança não é tão importante. Você fazer uma faculdade para isso, né? Não é uma profissão, gente, como outra qualquer, né? Ela só precisa ter um pouco mais de visibilidade, além do que a gente vem tendo. Né? É por isso que eu sempre faço o possível para trazer aqui, colocar na minha coluna, porque eu sei que precisa. Né? Então, algumas companhias também mandem pra gente, tá? Não a Valesca é porque ela tem uma assessoria legal, então a gente fica sempre sabendo o que ela faz. Então, a gente já tem um tempo que eu tô querendo trazer aqui, mas assim, agenda corrida também. Mas quem não tem, manda pra gente direto. A gente vai fazer o possível, põe na coluna ou traz aqui, porque dança é cultura, né? Igual cantores, igual atores, do mesmo jeito. É muito legal. Conta um pouquinho pra gente do espetáculo. Por que a morte da galinha caipira? O porquê da morte da galinha caipira? A morte da galinha caipira é algo que aconteceu de uma forma assim, mais ou menos há uns 2 anos atrás, 2 anos e meio. Eu vou ter que te contar a história de onde surgiu, né? O meu filho estava brincando, ele ganhou vários bonequinhos de circo, né? E num desses bonequinhos de circo tinha uma bailarina. E ele começou a pegar a bailarina, e eu confesso, eu não tenho o hábito de assistir balé clássico hoje. Eu assisti muito há anos atrás, né? Então eu não tenho o hábito de ficar ligando a TV e assistir. Eu assisto ao vivo, né? Mas na TV não. E aí meu filho começou ele gosta muito de música, inclusive ele está fazendo música, ele começou a solfejar a morte do cisne, da coreografia. E ele lá brincando com a boneca, eu falei: você conhece essa música? Porque eu nunca tinha mostrado essa música para ele. Conheço, é a morte do cisne. Eu falei: onde é que você viu isso? Eu falei: vi no YouTube. Eu falei: tá. Aí ele começou, aí o meu marido, que é músico, também é cheio das criatividades, ele costuma fazer as trilhas dos nossos espetáculos, né? Ele falou assim: nossa, ia ser engraçado, né, se a gente fizesse um espetáculo, em vez de ser a morte do cisne, a morte da galinha caipira. Eu achei isso fantástico, eu adorei essa frase. Gente, a morte da galinha caipira, isso é muito bom. E aí, eu falei: eu tenho que montar algo assim. Só que se passaram assim, a gente pensou na ideia, mas não concluiu assim de escrever, botar num projeto. Aí tinha uma bailarina que trabalhava comigo, a Isabel Mamed, que também dançou clássico. E uma vez a gente conversando, numa dessas viagens da companhia, conversando no avião, a gente começou, e ela escreve super bem, eu comecei a falar: cara, vamos pensar num espetáculo assim, a morte da galinha caipira? E aí eu comecei a falar tudo que eu queria que tivesse envolvido nesse tema. A relação do que é sofisticado, né, no balé, tipo o cisne, o balé do cisne, e o que seria isso? A morte da galinha, a galinha caipira não é algo sofisticado, digamos assim. Então, assim, fazer essa comparação, essa questão do balé clássico, quem pode, quem não pode, porque tem muito isso, né? O balé clássico tem uma exigência, sempre teve, de um corpo específico, de uma aparência específica. E o né? público? O público específico. Então, assim, se você não tem, você não pode. Por mais que você execute os movimentos com perfeição,
Se você não tiver aquela aparência que eles exigem, você não pode dançar numa companhia de balé clássico. Eu falei que iria falar sobre isso também. E também dessa relação do caipira, né, das pessoas que moram na roça, que tem esse manuseio de pegar a galinha, né, e assa a galinha que ela mesma cria, né, que é diferente de uma galinha industrial. E tem uma outra questão também, que eu sou vegetariana há muitos anos, né? Então, eu falei, gente, eu não vou conseguir não falar do assunto também do vegetarianismo nessa questão, né? Tipo assim, da galinha. Quem se importa, né, com a morte da galinha, né? Geralmente as pessoas... É uma morte que não é significante, né, para a maioria das pessoas, enfim. E aí ela escreveu, e aí eu falei, não, vou botar nesse projeto dessa questão também da contracolonização, né? A bailarina que me ajudou a escrever, ela é uma mulher preta, e ela também sofreu nessa questão de... Aliás, eu tenho 2 bailarinas que sofreram isso na questão do balé clássico. Dançam muito bem balé clássico, mas não podiam fazer alguns papéis por conta da cor da pele, inclusive o cisne, né, o balé do cisne. E aí eu também vi a questão que o Lago do Cisne é um balé completo, né, grande. E a morte do cisne não é uma coreografia que está dentro do Lago do Cisne, mas é uma coreografia inspirada no Lago do Cisne. Ela é específica da morte do cisne, com o mesmo figurino, né, o mesmo tipo de música, tem essa ligação direta com o Lago do Cisne, né? E aí a gente está nesse laboratório. Eu chamo mais de laboratório, porque tem tanta coisa para a gente falar dentro desse simples tema que às vezes a gente fica até confuso, assim, sabe? Do que vai acontecer. Porque a intenção é a gente apresentar esse laboratório em novembro, aqui em Goiânia. A gente não tem as datas definidas ainda, né? Mas a gente vai tentar no Centro Cultural UFG, 3 dias de apresentação. Mas a gente está nesse laboratório são 6 bailarinos, né? E eu não sei o que vai surgir daí. Mas como é que você vai conseguir, como é que você consegue colocar todos esses temas numa coreografia, na dança? Se for pensar, não é assim tão difícil, porque vai ser quase 1 hora de espetáculo, né? Durante 1 hora você pode falar sobre muita coisa, né, na dança. Só que também o que a gente está assim... Mas você fala assim, no geral de todos os espetáculos, ou dessa criação de agora? Não, dessa mesmo, assim, a morte da galinha caipira. Você coloca todos esses temas. Sim. Geralmente quando a gente ouve assim, uma companhia de dança que vai falar, a gente não imagina que tenha texto, né? Pode ser só a dança. É muita coisa para você colocar ali. Mas pode ter texto também. Isso não está certo, né? Mas eu já vi muitos espetáculos de dança em que as pessoas falam, né? Ou a pessoa fala em cena, ou tem algum áudio, né? Vídeos. Eu queria muito trazer depoimentos de pessoas que moram assim em fazenda, que moram na roça, mas na verdade eu queria entrevistar pessoas mais humildes, assim, para falar como é que é esse convívio com a galinha caipira, tanto querendo saber dela como que ela faz para matar a galinha, como é que é esse processo, e também qual é a relação afetiva, e se ela tem alguma relação afetiva com essa galinha, né? E se ela tem, como que ela tem a coragem de pegar e matar, entendeu? Então eu quero muito ir nessas regiões para poder ouvir um pouco dessas pessoas. Até algumas pessoas falaram assim, mas isso você encontra em vídeos. Eu falei, não, mas eu quero uma coisa mais específica, eu quero estar ali, olhar para a pessoa, né? Ver o que ela tem para falar, fazer as minhas perguntas, né? Isso é um ponto que eu quero usar. E o outro ponto também é essa questão do balé, né? Qual é se o balé do Lago do Cisne fosse o Lago da Galinha Caipira, né? Como que ele seria dançado? Porque o cisne, por si só, é um animal elegante, né? E o espetáculo é super elegante, né? Não tem nada grotesco. E a galinha, eu adoro galinha, o bicho.
Mas ela não é um animal elegante, entendeu? Então a gente trazer essa movimentação da dança, mas como se o Lago do Cisne fosse o rio, o riacho da galinha caipira ou algo assim, entendeu? E também dessa controcolonização, né, do corpo que pode dançar isso e do corpo que não pode dançar, né, dessa que é uma coisa histórica. É, e que eu acho interessante dança. Agora que a gente vê a abertura do Fantástico, né, e já umas 2 aberturas para cá, tem todo tipo de corpo, né, na abertura do Fantástico. Então, mas eu já ouvi críticas sobre isso. Para quê? Né? Por que tem que ter? Aí a minha foi, por que não pode ter? Né? As pessoas parecem assim que aquilo incomoda, né? Mas incomoda muita gente. Muita. Então, como é que aquela pessoa tá ali, né? Por que ela tá ali? Então, eu acho isso muito válido, assim, você trazer temáticas para colocar ali e não só um espetáculo de dança. Não, eu gosto de fazer isso. Eu gosto de trazer algo que a pessoa faça a pessoa refletir, né? Não só ir lá assistir, nossa, que bonito, né? Admirar, mas ter algo em essência para a pessoa refletir. Mas isso aí já mudou bastante, essa questão dos corpos mais heterogêneos na dança contemporânea, nas danças urbanas. Isso com certeza teve um movimento que já mudou bastante, mas no balé clássico ainda é muito forte, entendeu? O balé clássico, ele é muito, a movimentação, ele é muito engessada. Mas assim, eu acho super bonito. Eu não gosto de fazer uma crítica, porque eu acho bonito, mas não é para todo mundo, entendeu? Realmente não é para qualquer pessoa que vai lá e dança, até porque dançar, por exemplo, para bailarina dançar nas pontas é extremamente difícil, né? E também não é para todo mundo mesmo, porque exige muito, né? Exige muito de cada pessoa. Às vezes eu acho que até demais, mas histórias que a gente ouve também são absurdas. Mas assim, eu acho que tem espaço para tudo em todos os lugares, né? Igual a Valência falou, tem grupos de dança maravilhosos aqui em Goiás. A gente só precisa ficar sabendo sobre eles, o que eles estão fazendo, né? E igual eu estava falando antes, a Valência falando que é a primeira vez que ela consegue a lei de incentivo. Enquanto a gente vê tantas companhias precisando que essa lei atue, que essa lei funcione, a gente vê um monte de gente por aí vivendo de lei de incentivo, né, gente? Eu já até contei aqui para vocês uma certa pintora que queria recebeu 130 mil para fazer uma exposição, e a exposição era virtual, né? Era virtual, e ela convidou toda a imprensa para um coquetel. Aí quando eu perguntei onde é que ia ter e quanto tempo ia durar a exposição, não era só o dia do coquetel. Eu falei assim, não, para quem recebeu 130 mil, não. Eu vou esperar você, eu falei pro assessor de imprensa, eu vou esperar você pensar direitinho em relação a ela, depois você me convida de novo, que eu vou atrás, né? Então não dá para fazer isso. Tem um monte de gente que precisa, que se inscreve e não consegue. Então eu acho que chegou a hora de começar a dar uma olhadinha nisso, né? Porque é difícil, sim. Eu sei que é difícil, é um processo bem cansativo para conseguir, mas tem muita gente conseguindo muito fácil, né? Eu não sei se é porque são pessoas mais conhecidinhas, tem pessoas aí que já vivem há muitos anos disso, que são shows, são festivais, são coisas meio absurdas. É só ir lá no lugar e ver que não está acontecendo tudo aquilo que está no projeto, né? É um negócio muito sério, é um projeto muito sério. Quando uma empresa igual a dela sai e vai atrás, uma companhia sai e vai atrás, é muito cansativo conseguir, né? Então a gente tem que pensar direitinho para quem está sendo liberado isso, né? E tem muita gente precisando aí. Pior que tem. Tem muito artista que não consegue fazer muita coisa. Igual você falou, fez por muito tempo por conta própria, mas chega uma hora que se esgota, né? E precisa levar a cultura para as pessoas, né? Então vamos pensar direitinho, não são as mesmas pessoas que precisam, não, gente. Tem muita gente aí vivendo de lei de incentivo. Vamos dar uma olhadinha nisso. O Ministério Público tinha que ser mais atuante em algumas coisas, né? Mas parece que quando mexe com lei de incentivo, parece que vai deixando meio que de lado, depois a gente olha, né? Então não é muito assim, não. E aí a gente vê empresas assim, companhias que às vezes conseguem
Você não sabe se vai conseguir de novo, né? Tem isso também. Mas tem pessoas aí que a gente sabe que ela tem certeza que ela vai conseguir no próximo, né? Então vamos dar uma olhadinha nisso. Valesca, fazer um espetáculo hoje, para as pessoas terem uma ideia, não é barato, né? Fazer um espetáculo não é barato. Não, depende do que você se propõe. Por exemplo, se você vai colocar um cenário bacana, um figurino, convidar uma pessoa para fazer um figurino, realmente não é barato. Mas eu priorizo para pagar bem os bailarinos, entendeu? Mas isso a gente está conseguindo fazer isso agora, de uma certa forma, mas, como eu te falei, como eu criei os espetáculos, os outros, né, sem recurso, a gente não usou cenário, a gente no figurino a gente foi em brechó, comprou as roupas, foram criando os figurinos, entendeu? Mas o que foi priorizado no espetáculo? A qualidade dos bailarinos, né? Mas você pode montar um espetáculo extremamente caro, usar um cenário mega, né? Tem muita gente que faz isso, tem muito recurso aí, super cenário, chama um estilista super conhecido, paga uma nota, às vezes nem paga tão bem os bailarinos assim, né? Paga todo o cenário, figurino, iluminação, tudo super bem, trilha sonora, fica chamativo, né? Fica com uma estética boa, mas eu já assisti espetáculos que não estou nem falando dos meus, mas já assisti espetáculos de outros grupos que eu sei que usaram pouquíssima verba, não tinha nem cenário, não tinha nem figurino direito, e foi fantástico, porque o trabalho, a criação, a movimentação foi o que segurou a onda do espetáculo. E então, é o brasileiro sendo criativo. Exatamente. Né? É o brasileiro sendo criativo. Então, ver até que ponto isso funciona. Porque o que se gasta mais hoje como que você vai manter uma companhia? Você tem que pagar as pessoas estão indo lá ensaiar, estão indo lá ficar horas lá para ensaiar. Então, assim, na minha concepção, a gente tem que ter um mínimo de verba para pagar as pessoas para elas poderem trabalhar, né? Esses bailarinos precisam trabalhar, eles precisam receber. Então, a prioridade para mim é essa. Tá, você vai ter cenário, se o figurino, como é que vai ser, mas assim, eu preciso tá pagando as pessoas, não dá para eles ficarem... E diferente de outras profissões, porque enquanto vocês estão ensaiando, vocês não estão fazendo outra coisa. Não. Né? Não tem aquele negócio assim, enquanto eu faço isso, eu tô ganhando dinheiro de outra forma. Não tem, né? Uma coisa é assim que funciona. Então precisa ter um apoio sempre. E a partir da hora que a companhia fica mais conhecida, também é mais fácil conseguir patrocínios separados, né? Mas nem todo mundo é assim, gente. Então tem que começar a pensar. E tem que começar a prestigiar, porque os espetáculos precisam estar cheios também. Né? É muito legal para o artista dar uma olhadinha lá enquanto não começou e começar a ver enchendo. É muito legal. Né? Então assim, e não vai embora. Mesmo que você não gostou, não vai embora. Espera acabar. Né? Fala mal depois se quiser, mas você vai ver que você não vai falar mal, você vai gostar. Mas não vai embora no meio do negócio, não. E não chega atrasado também para atrapalhar, não. Né? É um espetáculo que custou a ficar pronto, demorou a ficar pronto. Porque não fica pronto em 2 dias, nem 2 meses, né? Vem ensaiando quase que um ano inteiro. Né? Igual você falando assim, você vai ter um espetáculo em novembro. Né? Então você começa a fazer bem antes. Só não tem data, gente, mas já está começando há muito tempo. A gente já começou desde março. Então é isso, é aproveitar o espaço, assistir, prestigiar, falar para os amigos, convidar as pessoas. Né? Fala assim, vamos assistir? Coisa nacional, coisa regional? Coisa regional. Né? Lembrar e ver que Goiás não é só sertanejo. Né? Que pecuária tá chegando aí, a pessoa só pensa em pecuária. Né? Um lugar que não dá nem para você andar direito. Mas tudo bem, que aí vai. Né? Eu não posso falar nada, deixa pra lá. Né? Aquela coisa da gente... como que é? Tem um negócio que eu vi no Instagram que é assim... calado me deito, sem processo eu me levanto, né? Então é desse jeito. Mas tem umas coisas que não dá pra ficar calado não, gente. Tem umas coisas que a gente tem que... A gente não tenta ensinar, a gente tenta explicar para as pessoas como é que funciona, né?
E assistir uma peça dessa, vocês vão ver que é uma experiência. Assistir um espetáculo desse é uma experiência. Você vê que a partir dali talvez você tenha uma dúvida. Se você já foi lá, é porque você sabe que você gosta de dança, né? Você vai ver, você vai passar a gostar mais ainda. Assista. Aqui em Goiás não existe só a Quasar. Tem muita gente. Embora eu sou apaixonado na Quasar. Eu acho ela linda, mas não tem só. Tem muita gente aqui em Goiás. E entre em contato com a gente, vocês também, né? Pois é, Valesca. Trazer para as pessoas é a vontade de atingir cada vez mais gente, né? Trazer isso para as pessoas é chamar as pessoas para perto. Porque um espetáculo não se faz sozinho, né? Você precisa do público. Sim. E o público é feito para o público, né? Precisa prestigiar. E a maioria, sempre que é assim, as oficinas também são abertas? São abertas. Tem datas específicas. Aliás, quem quiser seguir a Naline no Instagram, Naline Cia de Danca, no Instagram, que lá a gente publica todas as oficinas, todas as nossas ações a gente publica lá, né? Então são várias oficinas que estão acontecendo aí no decorrer do ano, né? Aí as datas vão ser sempre lançadas lá pelo Instagram. E vocês também dão aula, além das oficinas, que eu sei que são coisas, mas vocês são uma companhia aberta para aula? A gente tem aula, tem um dos bailarinos dá aula de contemporâneo e eu dou aula de yoga. Mas não chega a ser uma aula aberta, até porque não tem muito espaço. A gente tem 2 salas lá onde a gente ensaia. Tem uma sala grande, bem grande, e tem uma sala menor. E só que por conta do horário, as nossas aulas são sempre na sala pequena. E depois da aula que a gente vai para outra sala grande. Então, assim, a gente não tem como abrir essas aulas para o público, porque não vai caber, né? Mal cabe a gente nessa sala. Se fosse na sala grande, sim. Então, as oficinas acontecem na sala grande, que é no espaço de Centro de Artes World Group Center, que fica lá no setor Jaó, que é onde é a nossa sede, né? As oficinas acontecem lá também. Muito legal. Muito sucesso para vocês. Obrigada. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Precisou, manda pra gente. Quem você souber também que quiser, assim, manda pra gente, fala para divulgar mais, que a gente faz questão de mostrar. Tá bom. Muito obrigado. Eu que agradeço. É isso, prestigiem a arte regional, prestigiem o artista daqui, né? Assistam sem preconceito, que às vezes você se descobre gostando de muita coisa, né? Então é isso, o programa de hoje foi esse, espero vocês no próximo.